Olá, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. E na nossa quarta aula de Química, nós vamos resolver questões referentes aos processos de separação de mistura. Lembre-se, nós separamos a mistura para obtermos substâncias puras. Na nossa primeira questão, diz o seguinte: os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação da cachaça é feita destilando-se o caldo fermentado no alambique. Relacione as partes de um alambique com as peças que constituem um aparelho para destilação simples, que está representado na figura 2, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá, pessoal. Na nossa primeira figura aqui, nós temos esse processo antigo de produção de cachaça, que é o alambique. E ele é muito parecido estruturalmente com o processo que usamos hoje nos laboratórios de química, né? Nos laboratórios de ciência, propriamente dito, que é o processo de destilação simples. Bem, se você observar, a fornalha, que está representada aqui pelo número 1, ela equivale-se a um aparelho de laboratório chamado bico de Bunsen. Ele é tipo um chamariz, né? Ele emite calor. Então, a fornalha se equipara ao bico de Bunsen. Bem, tacho de aquecimento. O tacho de aquecimento é essa parte aqui, ó, representado pela letra 2, ou pelo número 2, né? Então, aqui no processo de destilação simples, ele é representado pelo balão de fundo redondo, ou um balão de destilação. Então, número 2, balão de fundo redondo. Serpentina de resfriamento. A serpentina de resfriamento está representada aqui no item 3, no alambique. Já no processo de destilação, ela é representada por esse aparelho aqui, ó, que é chamado de condensador. Nesse condensador, pessoal, como o próprio nome diz, o material que está no estado gasoso, ele vai passar por uma serpentina aqui dentro também, ou então por um tubo reto, né? E ele vai sofrer resfriamento, porque é a passagem de água aqui dentro nesse recipiente, né? Resfriando ele. Então, vai se transformar em líquido novamente e vai cair aqui nesse recipiente final aqui que a gente chama de recipiente coletor, que no caso aqui está representado pelo becker. Então, a serpentina de resfriamento é um condensador, número 3 aqui, e o becker é o recipiente coletor, número 4. Então, ele quer que você marque a alternativa que tem a sequência numérica de cima a baixo. Então, é 4, 2, 1 e 3. A letra E. Segunda questão. Um sólido A está totalmente dissolvido num sólido B. Então, preste atenção. Nós temos um sólido A que está totalmente dissolvido no líquido B. Então, nós vamos ter uma substância sólida dissolvida numa substância líquida, uma mistura homogênea. É possível separar o solvente B da mistura por meio de: toda vez que você tem uma mistura de uma substância sólida totalmente dissolvida numa substância líquida, você pode usar dois processos: a evaporação ou a destilação simples. A mais eficiente é a destilação simples. Por quê? Porque ela aproveita tanto a parte sólida quanto a parte líquida. Já na evaporação, a parte líquida é perdida para o meio. Nós só vamos ficar com a parte sólida para ser usada. Então, aqui nós temos, letra A, centrifugação. Não. A centrifugação é um processo acelerado da decantação, né? Nós usamos uma máquina chamada de centrífuga.
sifonação, é usada quando nós fazemos também uma decantação. Você vai usar como se fosse uma mangueira para poder retirar o líquido de um recipiente e colocar em outro, né? Sem que a fase sólida, que não está dissolvida, seja levado para outro recipiente. A decantação, propriamente dita, né? Que é deixar o material em repouso, né? Então, nós vamos ter uma substância sólida em suspensão no líquido, não é mistura homogênea. A filtração, também nós vamos ter que ter uma mistura heterogênea, o sólido não pode estar dissolvido no líquido, então o que nos resta é a destilação, letra E. Terceira questão, qual dos processos a seguir é o mais indicado para separar uma mistura de água com álcool? Bem, pessoal, existem dois tipos de mistura de líquidos. Ou eles são miscíveis entre si, formando uma mistura homogênea, ou eles são immiscíveis entre si, formando uma mistura heterogênea. A água e o álcool formam uma mistura homogênea, ou seja, uma solução líquida. Então, são líquidos miscíveis entre si. Quando nós temos essa situação, o processo mais recomendado para se separar é a destilação fracionada. Por quê? Porque você vai usar os diferentes pontos de ebulição de cada um dos líquidos. O líquido que é mais volátil, ou seja, aquele que tem um ponto de ebulição menor, ele vai passar para o estado gasoso primeiro, se separando do outro líquido. No nosso exemplo aqui será o álcool. Ele vai passar para o estado gasoso primeiro e a água vai permanecer líquida. Lembre-se, os pontos de ebulição, eles precisam ser bem distantes, né? Os líquidos precisam ter essa diferença grande de ponto de ebulição. Então, a nossa resposta é a destilação fracionada. Por que a gente não usa a separação magnética? A separação magnética é para separar sólido de sólido. Você tem que ter um sólido que vai ter uma propriedade chamada de imantação, ou seja, uma atração com material imantado, um ímã. Nós temos o ferro, o cobalto e o níquel, que são materiais que são atraídos por ímã. Quarta questão. Qual o método mais adequado se queremos separar uma mistura homogênea contendo água e sal? Qual vai ser ela se nós vamos querer ambos os componentes? Olha, aqui ele está dizendo que quer ambos os componentes, quer a água e quer o sal. A água que vai ser obtida nesse processo se chama água destilada. É o único tipo de água que é substância pura. Como eu falei na questão número 2, nós vamos ter um sólido totalmente dissolvido no líquido. E o processo mais adequado para se obter as duas substâncias separadamente para usá-las é a destilação simples. Cuidado, só use a evaporação se ele não exigir que ambos os componentes sejam usados. Ou então, quando na questão não vier falando em destilação. Fica a dica aí, certo? Quinta questão. Após a liquefação do ar atmosférico, o nitrogênio, ou seja, ele está afirmando que o nitrogênio puro é obtido por um processo de liquefação. Ou seja, para separar gás de gás, nós só podemos usar esse tipo de separação, que é a liquefação fracionada. Então, após obter o nitrogênio, que ele é separado dos demais componentes do ar, através de quê? Então, a liquefação, primeiro você vai transformar o gás em líquido. Então, cada gás separadamente, ele vai ficando líquido, ou seja, os pontos de liquefação de cada um são diferentes, tem uma diferença considerável. Após obter esses gases líquidos, você faz o processo inverso, você aquece a mistura e cada componente vai passando para o estado gasoso separadamente. O que é mais volátil passa para o estado gasoso primeiro, ou seja, quem tem o menor ponto de ebulição. Então, nós vamos ter
que após a liquefação fracionada, tenhamos uma destilação fracionada, ok? Sexta questão. Observe as 3 aparelhagens abaixo. Qual seria a mais indicada para separar uma mistura homogênea? Ou seja, nós separarmos uma solução. Então, nós temos 3 aparelhagens aqui. A primeira se chama destilação simples, uma aparelhagem de destilação simples. A segunda, nós temos uma aparelhagem de filtração a vácuo. E na terceira, nós temos uma filtração comum. Bem, os processos de filtração, sejam eles a vácuo ou comum, servem para separar misturas heterogêneas de sólidos que não se dissolvem em líquidos. Então, a alternativa que vamos marcar aqui é o número 1. O processo de destilação, tanto simples como fracionado, ele é para separar misturas homogêneas. No caso da destilação simples, separar a mistura homogênea de sólidos que estão totalmente dissolvidos em líquidos. Pessoal, aqui na questão anterior, na quinta, eu esqueci de comentar sobre a letra C, a cristalização fracionada. Isso aqui acontece quando você tem a produção, a obtenção dos sais nas salinas. A água do mar, ela passa pelo processo da evaporação e à medida que ela vai evaporando, cada sal que contém na água do mar vai se cristalizando de acordo com o seu ponto de cristalização. Ok? Sétima questão. Para a separação das misturas gasolina e água, olha, presta bem atenção aqui, pessoal. Gasolina e água e nitrogênio e oxigênio. Bem, a gasolina e a água são líquidos imiscíveis, ou seja, se misturam de maneira heterogênea. Então, toda vez que você tem uma mistura de líquidos imiscíveis, o único processo possível é a decantação. A decantação com o uso de um funil de bromo, certo? Ou funil de separação. Você também pode chamar de funil de decantação. E como eu havia falado em questões anteriores, a separação de gases só é possível pelo processo de liquefação fracionada. Então, a alternativa é a letra A. Primeiro você vai fazer a decantação da gasolina com a água e depois vai fazer a liquefação do nitrogênio com oxigênio, respectivamente. Oitava questão. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Pessoal, por que ele chamou o processo de análise? As separações de misturas são chamadas de análises imediatas, ok? Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinale a alternativa que apresenta o método correto, ou seja, ele quer a alternativa correta de separação de mistura. Vamos lá. Letra A. Uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação. A decantação, ela só é usada para separar misturas heterogêneas, ok? Então, não é a letra A. Letra B. A mistura álcool e água, ou seja, são líquidos miscíveis. Pode ser separada por filtração simples? Não. A filtração simples é usada para separar sólidos que não se dissolvem em líquidos, ou seja, misturas heterogêneas, né? A mistura de álcool e água é pela destilação fracionada. A mistura heterogênea entre gases. Pessoal, não existe mistura heterogênea gasosa. Toda mistura gasosa é homogênea, uma solução. Letra D. Podemos afirmar
que ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras. Não, você não pode afirmar isso. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem o sal dissolvido na água e misturado com álcool. Ou seja, quando você separar o sal da água com álcool, né, que vai ser pelo processo de destilação ou evaporação, você vai continuar tendo, no caso da destilação, né, você vai continuar tendo a mistura líquida. Ou seja, você não vai obter uma substância pura, você ainda vai ter que fazer o processo de destilação fracionada para separar a água do álcool. Então, a resposta correta é a letra E. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas, sólido-líquido, é a destilação? É sim, a destilação simples, ok? Então, a resposta é a letra E. A nona questão diz o seguinte: faça a associação correta entre as colunas, relacionando as técnicas que devem ser empregadas para separar os componentes de cada mistura, a fim de obter todos os componentes. Então, vamos analisar aqui separadamente cada um. Óleo e água. Bem, pessoal, óleo e água é uma mistura de líquidos imiscíveis, ou seja, se mistura de maneira heterogênea. Então, nós vamos ter a separação chamada de decantação, com o uso de um funil de bromo. Álcool e éter. Álcool e éter são líquidos miscíveis entre si. Éter é um antisséptico que é usado em hospitais para fazer limpeza de ferimentos e de locais para cirurgia, né? Então, álcool e éter, como são líquidos miscíveis, o único processo é a destilação fracionada. Então, a mistura 2, ela vai ficar aqui na letra E. Sal e água. Como vimos em questões anteriores, o sal se dissolve totalmente na água. Então, forma uma mistura homogênea, que você pode usar a evaporação ou pode usar a destilação simples. Como nessa questão ele quer obter todos os componentes da mistura, então devemos usar a destilação simples. Letra C, número 3. Limalhas de ferro e areia. Bem, pessoal, o ferro é um material que é atraído pelo ímã. Então, ele pode sofrer o processo de separação magnética da areia, né? Então, a mistura de número 4 é a letra I, separação magnética. Areia e cascalho, bem, são dois sólidos, né? Um mais denso do que o outro. Como são dois sólidos, a areia ele passa pela malha, aqueles porozinhos que existem na peneira, né? Então, areia e cascalho dá para separar por peneiração ou tamização, né? Então, a letra K, número 5. A tamização, pessoal, é uma separação parecida com a peneiração, porque usa uma máquina chamada tamis, né? É muito usada em bancos e em indústrias de alimentos, para separar as frutas, por exemplo, de tamanhos diferentes. O ar atmosférico. Bem, o ar atmosférico é uma mistura gasosa. Quando ele não está misturado com a poeira, então ele é uma mistura homogênea de gases. E toda mistura homogênea de gás é separada por liquefação fracionada. Então, a letra H é a mistura de número 6. Sal de cozinha, iodeto de chumbo insolúvel em água e água. O sal, ele vai ser totalmente solúvel em água. Então, nós vamos ter uma fase. O iodeto de chumbo é um sólido amarelo. Ele é insolúvel em água. Então, nós vamos ter uma fase sólida e uma fase líquida que contém um sal dissolvido. Então, o primeiro processo que você faz é a filtração, para separar o iodeto de chumbo da água salgada.
e depois a gente faz a destilação simples ou evaporação, né? Mas como queremos obter os 3 materiais, então usamos a destilação simples. Aí no exercício de vocês, a letra G está escrito decantação. Vocês ajeitem aí, viu? É filtração e destilação. Letra G. Então a mistura de número 7 vai ficar aqui na letra G. Óleo, água e sal. Bem, óleo não se mistura de maneira homogênea com a água. O sal se dissolve totalmente na água nessa situação. Então vamos ter 2 fases. 2 fases líquidas, porque o sal vai ficar dissolvido. Então primeiro, você faz a decantação, né? E depois você faz a destilação simples. Bem, então nós vamos ter aqui a decantação primeiro, que é o item 8. E depois a gente tem a destilação simples para separar a água salgada. Então o item 8 também aqui vai ficar na letra C. Certo? Tinta preta. A tinta preta é uma mistura de cores. E toda mistura de cor é separada pelo processo da cromatografia, né? Então a letra J é o número 9. Então está aí, pessoal, a sequência, né? Não usamos a evaporação, a filtração e a levigação, e nem a adsorção, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tirem no Google Classroom, né? Que eu tirarei todas as dúvidas. E eu gostaria de deixar uma frase para vocês, que diz o seguinte: acredite sempre na sua força, nas suas capacidades, e nunca se esqueça que Deus está do seu lado e lutará junto com você. Foi um prazer muito grande, meus queridos alunos. Espero vê-los na próxima aula. Um grande abraço da Tia Vi.